Hoje nós iremos dar uma sequência do que nós ministramos a semana passada. Semana passada a palavra base foi senta e descansa, porque o Senhor já fez e continuará fazendo grandes coisas. Mas existe um fator que nós precisamos prestar atenção, é naquilo que nós falamos. Porque o milagre, amado, ele está na sua boca. Na sua boca a Bíblia diz que pode gerar bênção como maldição. O poder da palavra é algo transformador. Ele pode tanto fazer algo milagroso acontecer, como também pode acontecer grandes derrotas. Tem pessoas que são muito pessimistas, muito negativas, onde elas emprestam a sua boca, mesmo sem saber, para o diabo, para anunciar coisas ruins. A sua boca precisa ser boca de Deus, profeta de Deus. E quando nós anunciamos, quando nós, usamos todas as nossas forças, eu não falo nem de fé, eu falo de atitude, e colocamos diante do Senhor, nós trazemos a existência, como o apóstolo Paulo disse. Então hoje você vai aprender que muitas coisas acontecem pelo falar. Muitas coisas acontecem por aquilo que você está agindo, da maneira que você está se relacionando. Nós entendemos assim que nada é por acaso. Então repita comigo: o milagre está na minha boca. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Acompanhe no quadro, que diz assim: está escrito, crie, por isso falei. Eu vou perguntar, está escrito, você responde, crie, por isso falei. Está escrito? Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Preste atenção, amado, nossas palavras têm um poder criativo. Quando nós falamos algo, nós estamos dando o direito de aquilo realmente acontecer. Uma coisa é crer que você está curado, mas quando você diz, eu estou curado, você libera a cura, tendo por isso o que Paulo diz, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei, por isso é que eu falei. Ninguém repete algo que não acredita. Ninguém fala algo que não é verdade. Sim ou não? Eu só vou repetir uma informação, visto que aquilo é fato, é verídico, é verdade. Se eu sou uma pessoa séria, uma pessoa coerente, o mínimo que eu devo fazer é repetir algo que realmente está correto. Então, se nós cremos, também nós falamos. E nós precisamos crer, amado, que estamos debaixo do favor de Deus. O que é estar debaixo do favor? Não merecemos, mas o Senhor nos favoreceu com a sua graça. A graça é favor imerecido. Amém? Antigamente, no Velho Testamento, há muito tempo atrás, muitas igrejas a vida inteira ensinou que você precisaria fazer. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Até hoje eu nunca encontrei esse versículo na Bíblia. E é o que mais se repete, é o que mais se fala. Na verdade isso é lei. A lei é que dizia, se você não fizer, você não vai receber. Como se Deus fosse alguma coisa em troca. No passado poderia até ser, eu não quero entrar no mérito da questão, mas na cruz Cristo diz, você não precisa fazer mais nada. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, e a partir de agora apenas creia, e você já venceu. Amém? A Bíblia diz que o espírito da fé está em nossas palavras. Sabe quando você percebe que uma pessoa tem fé? Quando ela fica muda? Não, quando ela fala. A atitude dela de falar, a maneira dela, se comportar, você fala, este homem é um homem de fé. Se ele nunca abriu a boca para falar nada, você não vai saber. É importante que você creia que é abençoado e favorecido, e que todos os anjos estão trabalhando por você. Eu não coloquei no quadro, mas o Salmo 34 diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que creem. Amém? Conseguiu? Obrigado. Então, os anjos do Senhor acampam ao redor daquelas pessoas que creem e confiam no Senhor. Então, amado, enquanto você dorme, o teu Deus trabalha. Enquanto você está trabalhando, o teu Deus está produzindo no mundo espiritual a tua provisão e a tua prosperidade. Então não abra a boca para falar coisas que não agradam a Deus. Coisas que vai trazer destruição para você. Mas nada vai acontecer se você não falar.
O texto diz: eu criei, por isso que falei. Se você creu e você repete aquilo que você crê, no mundo espiritual você gera um milagre. Isso significa que o milagre está na sua boca. Amém? A cura em sua boca, a liberdade em sua boca. E se você está lutando, talvez contra uma doença, sabe? É fácil falar sobre o relatório médico. É fácil dizer, sabe, que você, aquilo que o médico diz que você tem. É ele que está dizendo. É os exames que está dizendo. Mas o que a minha boca fala é que eu estou curado. Deito, durmo e descanso, porque eu sei que o Senhor já fez a obra. Amém, querido? Quando você fala disso, tem gente que chama mais doença trazendo derrota. A enfermidade, ela está aí. Acontece. Recentemente, não sei se vocês viram, o atual prefeito Bruno Covas faleceu, tão novo, né? De um câncer que já vinha sofrendo há muito tempo. Nós sabemos que todas essas enfermidades estão aí. Desde que o mundo é mundo, as enfermidades estão aí. Mas Cristo diz que Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E a Bíblia relata que a enfermidade no nosso corpo tem que ser para a morte, não para sofrimento. Eu aprendi, amado, muito cedo na minha conversão. Se eu tiver uma enfermidade, eu pergunto para Deus: Senhor, essa enfermidade é para a minha morte? Se for, eu aceito. Mas se não for, que ela bate em retirada, que eu não tenho que estar sofrendo com enfermidade alguma. Se Ele já levou sobre si. Amém? Se é para a morte, não tem jeito, né? Ou vai morrer de acidente, ou vai morrer de enfermidade. Uma das coisas acontece, ou qualquer outra coisa, sabe? Nós precisamos entender, amado, que nós precisamos mudar as nossas palavras. Ponto 1, mude suas palavras. João 3,10, diga ao fraco: eu sou forte. Nós temos mania de às vezes querer consolidar alguém, compartilhar com a derrota da pessoa. Ela está fraca, você fala: pois é, eu também. Rapaz, eu também estou numa derrota. O que o texto diz, Joel diz assim: diga ao fraco que você é forte, sabe? Diga ao inimigo que você não teme a ele, que o nosso temor, e esse temor está ligado a respeito, está ligado à adoração, é o Senhor. Nós não temos que ter medo do diabo. Tem gente que não fala a palavra câncer, fala: ai, Deus me livre, aquela doencinha ruim. Tem medo de falar. Irmãos, nós não precisamos ter medo de nada. Diga ao fraco que eu sou forte. Não deixe-o falar sobre a sua fraqueza. Às vezes o fraco quer falar a nossa fraqueza, sabe? O fraco, às vezes, ele quer chamar 5 amigos para discutir o problema. Ele já está na derrota, ele quer espalhar isso para outras pessoas. Eu não estou dizendo que você deve negar os fatos, sabe, amado? Apenas diga o que Deus diz. Seu relatório deve ser: Deus está restaurando a minha saúde, meu casamento, minhas finanças, minha família. Ele é fiel e vai cumprir o que prometeu. Eu quero te dizer que há milagre esperando para ser liberado, mas você precisa abrir a tua boca. Se você fizer uma análise, sabe, não vamos longe não, desde janeiro até aqui, quantas palavras boas você profetizou e quantas tantas ruins que você disse. Nós repetimos coisas muito ruins. Coisa boa, boa notícia ninguém fala. Mas o que é coisa ruim você fala: você viu? É ou não é? Você já viu você abrir um canal de televisão e você vê só notícia boa? Mas notícia ruim nos prende. Marcos, olha, o Brasil bateu recorde de morte de Covid. Isso parece que aos olhos de alguns urubus, isso é fantástico. Só falta dizer: glória a Deus que não sou eu, que morra os outros, não é? Mas nós precisamos entender, amado, que a enfermidade está aí, o vírus está aí, a doença está aí, mas se chegou o nosso dia, glória a Deus. Se não chegou, se chegou o teu dia, você vai ter um encontro com o Senhor. Se não chegou, você encontra com Ele todos os dias, sabe, amado? Há milagre esperando para ser liberado, mas você precisa abrir a sua boca. Existem pessoas que dizem: quando eu vencer esse vício, eu vou testemunhar que sou livre. Ah, quando isso acontecer, aí então eu vou testemunhar. Eu quero testemunhar desde já.
O Senhor já fez, o Senhor já ordenou, o Senhor já me alcançou. Sabe, amada, a realidade precisa ser ao contrário do que nós vivemos. Você precisa dizer a eles primeiro, todos os dias, você precisa declarar: eu sou livre, eu estou limpo, esse vício não me controla. Ainda que a pessoa fala: mas eu ainda vi você usando, você sendo viciado, você, sabe, tendo as mesmas atitudes. Toda vez que você diz que você é livre, no mundo espiritual as correntes são quebradas. É a mesma coisa sobre liberar perdão. Tem pessoas que não conseguem discernir o que é perdoar e liberar perdão. Liberar perdão quer dizer que você não perdoou ainda, mas você tem vontade, você tem desejo, você tem a necessidade de perdoar. Dá a impressão até de ser uma coisa falsa, sabe? Mas é assim: olha, eu sinto muita raiva, ira, ódio, seja lá o que você está sentindo, ressentimento do fulano de tal. Mas toda vez que eu lembro dele, eu aprendi que eu devo liberar perdão. O que é liberar perdão? É eu dizer para o Senhor: Senhor, eu libero perdão para o fulano de tal. Ainda que dentro de você quer estrangular a pessoa. Paulo disse que quando você abre a boca e você libera perdão, as correntes, as cadeias, sabe, as raízes de amargura que está te enterrando, que está te sufocando, elas perdem as forças. Palavras são a mesma coisa. Você precisa liberar. Continue falando e você será o que está dizendo. Você sabia que quando você anuncia alguma coisa, você passa a viver aquilo? Eu, com 15 anos de idade, eu resolvi fazer o meu aniversário e dar um baile de rock na minha casa. Antigamente a gente fazia bailinho na garagem, colocava uma lona preta, né, e o som comia. Eu achei que eu era roqueiro. E aí eu tinha lá os discos do AC/DC, Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Era só heavy metal. E comecei a me vestir de preto, sabe? Calça preta, camisa preta. E os meus amigos eram assim. Não durou muito tempo, graças a Deus. O Senhor me libertou antes. Mas eu estava naquela pegada, sabe? E conforme eu tinha amigos que eram roqueiros, e naquela época não era visto, né, com bons olhos. Eu estou falando de quase 40 anos atrás. Tudo bem que não parece, mas, né? 40 não, 30. 40. Não importa, essa parte vocês pulam. Irmãos, eu comecei a me comportar daquela forma. Por quê? Porque eu disse que a partir daquele dia, ou a partir daquele tempo, com as pessoas ao qual eu andava, eu era roqueiro, e eu me tornei um roqueiro, até o dia dos 15 anos, que eu chacoalhei tanta cabeça, que eu fiquei com o pescoço tão duro, que minha mãe fala: bem feito, esse bate-cabeça para lá e para cá, eu sabia que isso não ia dar em nada. Pronto, mudei o foco. Aí logo em seguida, outras coisas aconteceram em minha vida. Mas preste atenção, nós somos aquilo que nós falamos que somos. Se você se forma em direito, você passa a ser um advogado, mesmo que você não fez a prova da OAB, mas você já se comporta como advogado, sim ou não? Você já, por muitas vezes, se veste como advogado, fala como advogado, sim ou não? Por quê? Porque você declara quem você é. Talvez você era macumbeiro, como eu fui no passado. A partir do momento que você se converteu, você começa a falar como crente, você começa a cantar a música de crente, você começa a ler a Bíblia de crente. Porque você é aquilo que você fala. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e você mesmo responda para você: o que você tem falado ao teu respeito? Aquilo que você tem falado ao teu respeito é o que está pesando na tua vida, e hoje o Senhor te diz: liberta-se disso. Ponto 2, fale antes de acontecer. Mateus capítulo 18, versículo 19 diz assim: também lhe digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Preste atenção, amado, quando Davi enfrentou Golias, um gigante que era 2 vezes maior do que ele, não foi por acaso. Ele olhou para o inimigo e disse: eu vou derrotá-lo, e darei a carne às aves do céu e à besta do campo. Isso está lá em 1 Samuel 17, a partir do 45. Ele não estava sendo positivo, ele entendia este princípio. O milagre estava na boca dele, e ele precisou liberar. Imagine que o gigante fez a mesma coisa com Davi. Olhou para Davi e disse assim: escuta, não tinha alguém maior para lutar comigo?
Será que não tem nenhum soldado? Manda um menino lutar comigo. Davi, ele poderia, amado, pegar aquelas palavras e ficar intimidado. Mas o que ele fez? Ele liberou a palavra antes. Ele falou antes, ele falou: eu vou te matar, e a sua carne eu darei às aves do céu. Ave essa que come carne só pode ser urubu, né? Preste atenção, amado. Ele sabia que o urubu, ele só come aquilo que já morreu. Então ele declarou, em outras palavras: não importa o tamanho da tua lança, não importa o tamanho do teu inimigo, não importa o tamanho das coisas que você tem vivido, deixa eu te dizer uma coisa: aprenda a pronunciar e anunciar aquilo que você quer viver. As suas palavras, o Senhor vai trazer uma explosão. A Bíblia diz que Gideão foi chamado pelo Senhor, e a história diz que Gideão estava passando por uma humilhação muito grande. Toda vez que ele estava lá malhando o trigo no lagar, que era o seu ganha-pão, era o seu dia a dia, vinham os inimigos e roubavam tudo. Um certo dia o anjo aparece para ele e fala assim: bem-vindo, varão valoroso, homem de guerra. Ele olha para o anjo e fala: você está falando com quem? Comigo? Não pode ser. Eu sou o menor da casa dos meus pais, eu só tenho passado vergonha, só tenho passado humilhação. Comigo é só derrota, eu não sei o que vai acontecer, daqui a pouco eu vou morrer, sabe? E ninguém vai sentir falta. Olha as palavras de derrota que ele disse. O anjo olha para ele e diz assim: Deus tem uma aliança contigo, você vai vencer todos os seus inimigos. Gideão, então, você deve conhecer a história, ele faz prova com Deus. E nessa prova com Deus, ele é aprovado. Eu quero chegar no final, quando ele vence. Sabe? Todas as lutas, ele vence. A mesma coisa aconteceu com Josué. A mesma coisa aconteceu com grandes homens. O Senhor chamou você quando estava derrotado, você quando estava se sentindo fraco, você que está se sentindo caído, você está se sentindo desviado, você que está achando que o Senhor não te ama. O Senhor te diz assim nesta noite: eu te trouxe aqui para você mudar as tuas palavras e a partir de hoje andar na minha presença. Eu quero te dizer, meu irmão, que há uma palavra liberada para você, mas quando você liberar essa palavra, libere antes de tudo. Seja rápido no gatilho, porque a tua palavra tem poder. Sabe por quê? Existe um Espírito Santo que mora dentro de você. Aparentemente ele não tem tido aí, talvez, não sei como que você anda. O diabo está dizendo que você não tem autoridade. O diabo está dizendo que pelo que você fez ou deixou de fazer, sabe, você não tem autoridade. Eu quero te dizer que você nunca deixou de ser filho nem filha. Uma vez filho, filho para sempre. Não existe ex-pai, ex-mãe e ex-filho. Existe ex qualquer coisa, ex-marido, ex-namorado, ex-noivo, mas ex-filho não tem. E uma vez que você se tornou filho, ele te trouxe aqui para te dizer: tu és meu filho. E eu tenho palavras de vitória para a tua vida. Aleluia. Preste atenção, quando ele olhava o quanto era grande aquele gigante, ele declarava: eu não tenho medo da tua armadura. Talvez ele poderia dizer, sabe, eu não me sinto qualificado, mas se Deus colocou ele ali, é porque algo novo estava para acontecer. Acompanhe no quadro. Se ele tivesse falado em termos de derrota, não saberíamos quem era Davi. Se ele tivesse apenas pensado positivamente, algo do tipo: eu acredito que posso fazer isso, eu acredito que tenho potencial, ele não teria derrotado Golias. Ao invés disso, ele sabia que precisava dizer: eu vou derrotá-lo. Você pode ter um gigante em seu caminho. Você pode ser o gigante das dívidas, o gigante da depressão, o gigante da doença. Mas como Davi, você precisa declarar a esse gigante: eu vou derrotá-lo. Você não vai me desviar do meu destino. As forças que são por mim são maiores do que as forças que estão contra mim. A palavra de Deus diz que se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem de acordo com a vontade de Deus, isso será feito. Há poder na concordância. Mas o que é interessante é que Davi não tinha ninguém para concordar com ele. Seus irmãos olhavam para ele e achavam que ele era muito pequeno. Seu pai o via menor do que os irmãos. O rei Saul não achou que ele tinha uma chance e até tentou dar a Davi a sua armadura. Ninguém estava lá para encorajá-lo e dizer: ei Davi,
você pode fazer isso, nós acreditamos em você. Sabe, querido, há dias em que você não consegue encontrar ninguém para concordar com você. Aí talvez você fala, mas o texto que diz, quando dois concordares na terra, dois é você e o Espírito de Deus que habita em você. Porque é Ele que coloca no teu coração, é Ele que traz à tua boca o que você precisa anunciar. Você não precisa ter medo, você não precisa ficar, sabe, desencorajado. Dois estão concordando, o céu dirá amém e todas as coisas acontecerão. Mas eu aprendi que você pode entrar em acordo consigo mesmo, se você concordar e falar em termos de vitória. Porque quando nós falamos em vitória, você exalta o nome do Senhor. O diabo não tem vitória, não precisa ter medo, sabe? Então mesmo que os outros não concordem, porque você está de acordo consigo mesmo, você vai ver os seus gigantes derrotados, os seus gigantes vencidos. Não desanime, amado, porque ninguém está torcendo por você. Vê, e ninguém vê o que você vê. Veja o que Deus colocou no teu coração. Sabe, tem dia que dá aqueles flash, e você fala, nossa, mas eu senti algo, me deu vontade de orar de tal maneira, de fazer de tal maneira. Sabe o que chama isso? Isso chama-se autoridade do Espírito Santo que se move dentro de você. Talvez você fale, como, pastor? Ultimamente, da maneira que eu tenho andado e vivido, jamais ele faria isso. Aí que você se engana. O Espírito Santo continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele sempre vai te mover, sabe? Sempre vai te mover. Às vezes Deus coloca coisas em nosso coração que outras pessoas não entendem, sabe? Parece muito grande e às vezes até impossível para essas pessoas. Em vez de encorajar você, talvez as pessoas estão fazendo exatamente o oposto, te desanimando. Mas pessoas ao seu redor, elas podem não ver a grandeza, elas podem até te julgá-lo pela aparência, talvez pelo seu tamanho, pela sua atitude, pela sua experiência, talvez até pela sua origem, a sua escolaridade. Não deixe que ninguém diminua o que Deus colocou no seu coração. Faça como Davi. Sabe aqueles planos que você tinha com Deus? Aquilo que Deus colocou no seu coração e você imagina que parece que acabou, Deus desistiu. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus jamais desiste de qualquer coisa. A palavra desistência não está no vocabulário dele. Não está. Continue declarando vitória, apesar do que os pessimistas pensam. Seja um homem, seja uma mulher de fé, meu amado. Continue declarando a sua visão, apesar, sabe, de muitas vezes ela se tornarem turva. Não deixa que nada seja turvo. Mesmo que uma nuvem parece que está impedindo, manda a nuvem embora, porque atrás da nuvem brilha o sol. Próximo, nós damos vida ao que falamos. Lucas 1,19 diz: o anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Sabe, querido, se você começar a falar o negativo, concordando com dúvidas, falando sobre que maior são os seus problemas, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer com você exatamente como fez com este homem. Sabe, este homem, ele recebeu algo de Deus e ele não acreditou. E sabe aqueles homens que tem mulher que é fifi, mas tem homem que é fi, que quando fala é pior do que a mulher. Deus, quando Ele tem algo para fazer com você e sabe que as tuas palavras podem atrapalhar, porque nós não temos poder de fazer nada, de atrapalhar nada a obra de Deus, mas palavras têm poder, e nós queremos atrapalhar falando de coisas negativas. O que o Senhor fez com ele? O Senhor deixou ele mudo, e disse, só depois que a criança nascer, é que você vai voltar a falar. E ninguém entendeu nada, sabe? Talvez você está dando vida à coisa errada, porque palavras são vida, e aquilo que nós falamos gera vida ou gera morte. Deus tem vida para você todos os dias. Suas palavras podem impedir o seu destino. O anjo do Senhor apareceu a um homem chamado Zacarias, sabe? Ele disse que a sua esposa teria um filho. Ele imaginou, eu velho, minha esposa velha, estéril, como é que isso vai acontecer?
Sabe quando você recebe algo de Deus, quando Deus fala contigo através da palavra, na igreja, no rádio, talvez algum vídeo que você viu, aí você fica na dúvida, você vai procurar pessoas que têm mais dúvida do que você, e falar para ela, o que você acha, fulano? Eu vi isso, sabe, eu senti isso, e você vai ouvir uma palavra de morte do outro lado, porque essa pessoa, ela não está no mesmo patamar, talvez, que você esteja, ela não está na mesma posição de ouvir a voz do Senhor. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus cala, Deus nos deixa mudo em algumas situações, e nos faz até esquecer, para que não seja impedido aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Sabe, ele ficou surpreso, porque eles eram velhos demais para ter filho. Zacarias disse assim ao anjo, tem certeza? Olha quantos anos nós temos. O anjo disse, sim, Zacarias, isso acontecerá. Mas porque você duvidou, você ficará mudo e não falará até que a criança possa nascer. Perceba, amado, como as palavras são poderosas. Você pode perceber que o anjo poderia trazer essa resposta de Deus, porque era algo que eles estavam orando, mas nós imaginamos assim, pastor, mas eu estou orando há tantos anos, agora eu acho que nem adianta mais. Eles oraram muitos anos, sei lá, porque cargas d'água demorou tanto, mas chegou. E quando chegou, eles imaginaram que eles eram velhos, e como velhos, eles não conseguiriam produzir filhos. Está entendendo o que eu estou dizendo? O anjo falou, a partir de agora você vai ficar mudo, só vai falar quando a criança nascer. Eita Deus. Com certeza ele sairia falando para os 4 cantos. Imagina. Não é aqueles velhos rabugentos? Imagina. Deus sabia que Zacarias saísse falando de derrota, iria impedir o milagre acontecer. Acompanhe no quadro. Deus colocou sonhos e promessas em seu espírito, que podem parecer grandes demais, impossíveis. Mas não faça como Zacarias, fale do milagre e não das impossibilidades. Ouse declarar o que ele diz sobre você. Talvez você esteja enfrentando uma doença e não há sinais de melhora. Então você está exatamente onde Zacarias estava. Como isso pode acontecer? Quando os sonhos parecem impossíveis e as probabilidades estão contra você, é fácil ficar negativo e ser tentado a descartá-los. Sabe, querido, há momentos em que os pensamentos de dúvida vêm à nossa mente, mas recuse declará-los. Nós não conseguimos impedir que a nossa mente, sabe, pense algumas coisas, mas você pode recusar, abrir a boca e declarar aquilo que você está pensando, sabe? Abra a sua boca e fala apenas a promessa de Deus, sabe? Ouse olhar com os olhos da fé e declare palavras de fé, palavras de vitória. Próximo, palavras são sementes. Provérbios 13:2 diz assim, você comerá do fruto de suas palavras. Nós iremos comer daquilo que nós falamos. Quando falamos algo, essas palavras na verdade criam raízes e começam a crescer. A palavra diz, você vai comer do fruto das tuas palavras. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com a sua negatividade, porque está todo mundo negativo e vivemos dias de morte, que só se fala de morte. Fale de vida, seja o contrário. Sabe, as pessoas precisam olhar para você e ver Cristo na tua vida. De que forma? Sendo diferente do que elas são. Sabe, a fruta não está totalmente amadurecida durante a noite, mas eventualmente durante o dia, você vai ver ela começar a entrar no tempo de amadurecimento. Você está plantando boas sementes? Se você está falando de palavras cheias de fé sobre si mesmo, sobre os seus sonhos, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, preste atenção, você precisa falar com realidade, com clareza, com certeza, passar convicção. Você sabia que uma pessoa, para tomar um remédio e ter certeza que ela será curada, não precisa ir no médico? Como assim, pastor? Eu sempre falo da fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que fala, rapaz, você está com dor de cabeça? Olha, toma esse remédio 2 vezes ao dia, batata, você não vai precisar tomar o 3º. Eu falo com tanta convicção e a pessoa entende, ele tomou, passou pelo que eu passei e venceu. Essa é uma fé natural, você pegar um remédio e tomar, crendo que vai resolver. A fé sobrenatural é aquela que não tem jeito, e você declarar, sabe, que vai acontecer. Nós estamos vivendo dias de fé sobrenatural.
Porque hoje em dia você vai na internet, no Google, você tem resposta para todas as coisas, mas não temos resposta para o nosso problema, entre aspas. A resposta para o nosso problema está em Cristo, que diz que palavras têm poder, e a palavra dele na sua boca vai fazer a montanha sair de onde está e se lançar a outro lugar. Sabe, querido, nós precisamos entender. Não diga eu vou ser curado um dia, mas diga, Senhor, obrigado porque eu já estou curado. Lembra do milagre de Lázaro? O que aconteceu? Jesus chega até o local, fazia 4 dias que ele tinha sido enterrado. 4 dias ele já estava em estado de apotrificação, já cheirava mal, é o que a Bíblia diz. Jesus disse, então me leve até lá. Mestre, como o senhor vai lá? Já cheira mal. Eles costumavam, a tradição judaica costumava esperar até o 3º dia, porque eles acreditavam que até o 3º dia ele poderia ressuscitar, se houvesse um grande milagre. Mas Jesus, ele disse para sua irmã, vai na frente porque eu vou atrás. Ele chegou no quarto a propósito. Porque se ele curasse Lázaro e ressuscitasse Lázaro no 3º dia, não que não fosse um milagre, mas para o povo judeu não era uma coisa assim, uau. Quando Jesus chega no 4º dia, a impressão que tinha é que já não tinha mais jeito. 4º dia, eles não acreditavam que o espírito da pessoa, a alma da pessoa pudesse voltar. E ele já cheirava mal. Levaram Jesus até o local. O que Jesus fala? Qual a primeira ordem que ele dá? Ele diz assim, tirai a pedra. Quando tira a pedra, amada, a pedra simboliza a barreira, a pedra simboliza o impedimento, a pedra simboliza a falta de fé, o medo. Quando nós tiramos a pedra, removemos a pedra de onde ela está, do local que ela está sendo pressionada a fechar a entrada, que era o túmulo, nós já fizemos 50% daquilo que é. Quando eles tiraram a pedra, Jesus, ele ora ao Pai. Lembra do texto? Que ele ora dizendo, Pai, eu te agradeço pelo milagre alcançado. Quando ele fala isso, ele logo em seguida diz, Lázaro, vem para fora. Preste atenção, que ele não ora antes, ele não ora depois, ele ora antes. Normalmente a gente recebe o milagre e ora depois agradecimento. O poder da palavra é, você pode orar antes, já agradecendo e crendo, porque a pedra foi tirada. A pedra é o medo de não conseguir, deixa o medo de lado, vai para cima dele e declare, Senhor, eu creio que eu vou alcançar este milagre, e o milagre virá. Sabe, querido, você não pode dizer, um dia eu vou ser abençoado. Em vez disso, diga, Senhor, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou favorecido. E quando você declara isso, que um dia será abençoado, você está semeando a semente errada, sabe? É a mesma coisa uma criança, tudo que você fala a criança entende. Essa história, olha, não faz isso que Deus castiga. Isso é o pior erro que um pai e uma mãe podem dizer para uma criança, porque quando ela vai sair na rua, ela tropeça e cai, quebra o dente, aí a mãe volta e fala, não falei que Deus castiga? Ele vai crescer a vida inteira com medo de Deus, um Deus que castiga, um Deus carrasco, um Deus que se você fizer uma coisinha errada, pronto, o pau te acha. Sabe, querido, nós precisamos entender que nada disso é verdade, isso são mitos, isso são costumes que não pode acontecer. Você precisa declarar a semente correta, e a semente depende da tua palavra. Quando você declara que você é abençoado, assim será. Acompanhe no quadro. O fruto dessas palavras é falta de insuficiência para hoje. Comece a declarar, eu estou cercado pelo favor de Deus, bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. As bênçãos me alcançam continuamente. Se você fizer isso, prepare-se para entrar por portas que você nunca poderia abrir. Em Salmos 35, 27, Davi disse que precisamos dizer continuamente que o Senhor tem prazer em nos prosperar. Continuamente você tem que dizer isso, Deus é bom, Ele tem prazer em nos prosperar. Só podemos confessar se temos a certeza de que o Senhor tem prazer em nos dar. Precisamos dizer sempre que Deus sente prazer em me prosperar. Novas portas estão abertas, sou forte e saudável. Meus filhos são poderosos na terra. E quando você continuamente diz isso, está liberando o milagre. Pastor, isso não é a lei do pensamento positivo, não. Pensamento é uma coisa, a palavra é outra.
Amém? Uma pessoa só pode ver e perceber que eu sou um homem de fé por aquilo que eu falo, não por aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso, nem sempre eu falo o que eu penso, mas o que eu falo é o que realmente é. O texto diz assim: a boca fala o que o coração está cheio. Então, para você ser um homem de fé, você precisa pronunciar fé. E aí, a boca vai falar que o coração está cheio. Próximo. Se você não diz, nada vai acontecer. O Salmo 91 diz: eu direi do Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O Salmo 91, amado, é um dos salmos que Davi mais pronuncia a presença do Senhor. Ele é tão ousado quando ele diz assim: eu tenho certeza que eu vou para a guerra, 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe, ele é muito claro em dizer, que muitas coisas podem acontecer, o espanto noturno pode vir, mas ele anuncia: Deus é comigo, Deus é o meu refúgio. Se eu não tiver para onde fugir, se eu não tiver onde me esconder, eu me escondo no Senhor. Ele é meu baluarte, Ele é Deus meu em quem eu confio. É isso que nós precisamos entender. Então ele lista todas as grandes coisas que acontecerão. Deus irá protegê-lo do mal, Ele irá guardar do inimigo. Isso significa que se você não diz, não vai acontecer. Se você prefere ficar calado, se você é tímido, a Bíblia diz: os tímidos não herdarão o reino. Por que Jesus fala isso? Porque o tímido, ele é aquele que guarda para si. Só ganha o reino, não estou falando de salvação, estou falando de reino. Só ganha o reino aquele que se pronuncia, aquele que vai atrás, aquele que não é tímido, aquele que fala do amor, aquele que expressa a palavra, sabe? Então você não pode ser tímido. Algo sobrenatural ocorre quando você diz: Pai, obrigado, porque Tu és o meu protetor. Já viu um pai satisfeito quando uma criança abraça ele e fala: Pai, você é meu herói? É gratificante ou não é? Imagina o teu Deus que te criou, que te protege todo dia. Quando você abre a boca e confessa que Ele é o teu protetor, o Senhor se alegra contigo. Você precisa dizer: Tu és meu provedor, meu curador, aquele que abre os meus caminhos, porque Tu és maior do que qualquer problema. E é fato. Sabe qual era a diferença de Davi e de José diante do Senhor? É que eles confiavam em Deus. Confiava plenamente. Quando você diz isso, o Senhor trabalha a seu favor. Por quê? Porque são palavras poderosas, sabe? São palavras que você precisa dizer para acontecer. A palavra de Deus declara que Maria engravidou por uma palavra de Deus. Maria, você sabe que ela não teve relacionamento sexual com José. O anjo chega a ela e fala para ela: você vai ficar grávida. E ela disse: amém. Fosse hoje, as moças de hoje falam: como? Nem foi para a balada comigo, nem ficamos. Lucas capítulo 1, do 28 a 35, eu reduzi aqui, diz assim: o anjo apareceu e lhe disse: Maria, você é altamente favorecida. Você vai conceber, ter um bebê, sem conhecer um homem. Ele será o Messias, o Filho de Deus. Gente, falar que uma mulher vai ficar grávida sem ter relação sexual, já é uma coisa assim absurda, somente naquela época. E ainda do Messias, o filho que vai nascer é o Salvador do mundo. Ela poderia dizer: nossa, a droga que eu usei hoje foi muito forte. Não é possível. A visão que eu estou tendo, que anjo é esse que vem falar uma saliência dessa? Mas não, amado. Por quê? Porque ela tinha Deus no seu coração. E quando nós temos o Senhor no nosso coração, nós não somos dignos, sabemos que não somos, mas Ele nos visita a todo tempo. Quando Deus quer criar, Ele não usa coisas, Ele usa palavras. Gênesis diz que o Senhor formou tudo pela tua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele diz: haja uma luzinha redonda chamada sol, que tem não sei quantos mil graus centígrados, depois as estrelas. Ele não deu detalhes. O Senhor, Ele usa a palavra. Às vezes nós queremos falar com Deus e nós queremos ser, sabe, como Ele é soberano, falar palavras bonitas, criar um texto, fazer algo, sabe, maravilhoso, com toda a pontuação certa. Deus não precisa disso. Basta você dizer uma palavra do qual você está sentindo, e Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia.
Maria poderia ter olhado para o anjo e dizer: de jeito nenhum, imagina, eu sou a moça, José é meu noivo, a gente está em corte, a gente nunca ficou, e agora o que eu vou dizer para José? Que eu estou grávida do Espírito Santo? José vai desistir de mim, com certeza. Ela poderia dizer tudo isso, mas o anjo já se antecedeu e disse: fique em paz em relação a José, porque hoje eu mesmo vou falar com ele. O Deus que promete algo para você, Ele cerca você de todos os lados, até aqueles que estão ao seu redor serão, avisados que você vai crescer, que você vai vencer, que você vai prosperar. Em vez disso, ela disse: eis aqui, esta é a tua serva, que se cumpra a tua palavra em mim. Sabe, querido, essa é a diferença. Ela concordou com Deus, usou suas palavras para confirmar. Ela não debateu o que foi prometido, ela não questionou. Quando Deus coloca uma promessa em seu coração, apenas concorde com ela. Eu vou falar uma besteira aqui, entre aspas. Se Deus falar para você: você vai ganhar na loteria, parece que é algo do outro mundo. Se foi Deus, acredite. Pastor, eu não jogo, não sei, alguma coisa vai acontecer. Isso é uma coisa bem, que eu estou dizendo assim, bem impossível, porque Deus não está nesse negócio. Ele vai te dar riquezas que não precisa ser loteria. Eu estou dizendo isso para você ver que é uma coisa absurda, mas ainda que o seu pensamento seja algo absurdo, vai acontecer. Você está aí talvez beirando os seus 80, e Deus fala: você vai ficar grávida do seu marido. Você fala: como? Com a minha idade, ele é operado, eu também. A gente já nem brinca mais para que lado cai. Eu vou ficar grávida como? Se Deus prometeu, sei lá por quê, vai acontecer, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu gosto de brincar às vezes para quebrar um pouco essa rigidez. Mas Deus é muito claro: não duvide daquilo que Ele coloca no seu coração. Jamais. A palavra diz: pelas suas feridas você foi curado. Não fique declarando: não me sinto curado, porque o relatório médico não mudou. Apenas declare, faça como Maria. Acompanhe no quadro. Maria fez: Senhor, obrigado, porque eu estou curado. Que se cumpra em mim conforme a sua palavra. A promessa de Deus é que você será colocado por cabeça e não por cauda. Estará sempre por cima e não por baixo. Não debata, apenas diga: Pai, obrigado por ter mais do que o suficiente. Obrigado por ter me abençoado para que eu possa ser uma bênção. Não é complicado, basta apenas concordar com Deus. Deus vai falar coisas para o seu coração que não fará sentido para a sua mente. Seus pensamentos dirão: não tem jeito, você nunca vai ficar bom, você não pode alcançar este milagre. Faça como Maria, entre em acordo com Deus. Ele pode lhe dar luz sem o sol, água sem chuva, cura onde não há fonte, sem nenhuma explicação natural. E se você concordar em seu espírito com o que Deus diz sobre você, e não com o que sua mente pensa, então Deus fará coisas incomuns, curativas, inovadoras, que você não pode explicar. Isso é Deus lhe dando luz sem o sol. Deus fazendo as coisas acontecerem, mesmo quando não poderia ter acontecido. Deus é Deus para fazer o que Ele quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Nós só precisamos abrir a boca e confessar. Amém? Próximo, fale com a rocha. Esse é o último tópico. Sabe, amado, quando os israelitas eles estavam indo em direção de Canaã, eles estavam no deserto, eles sentiram sede, não tinha água para beber. Imagine, andando quilômetros no deserto sem água, aquele calor terrível. Deus disse a Moisés que Moisés tirasse o seu cajado e batesse na rocha. Quando ele fez isso, a água jorrou. E aqueles homens, sem nenhuma explicação, no meio do deserto, eles perceberam que a água estava jorrando. E essa água era limpa, era uma água fresca. Eu imagino, amado, que você pode tirar água de qualquer lugar, menos de pedra. Porque pedra é totalmente seco, não tem nada. É diferente do chão que você perfura e faz um poço artesiano, porque tem correntes de águas, lençóis de águas, melhor dizendo, embaixo da terra. Mas pedra não. Pedra é algo separado. A Bíblia não diz que ele tocou na montanha, ele tocou em uma pedra.
E milagrosamente esta água veio. Perceba que 39 anos depois, eles estavam novamente no deserto, na mesma situação, sem água. Mas dessa vez Deus disse a Moisés que falasse com a rocha, não batesse. A primeira, o Senhor diz, bata na rocha com o cajado. A segunda, ele não precisava do cajado. A segunda, o Senhor diz, fale a rocha. Mas Moisés pegou o seu cajado e fez do jeito antigo, bateu na rocha. Sabe por quê? Porque quando Deus fala uma coisa conosco, e na próxima vez a gente entra no automático. A gente acha, não, lá atrás foi assim, agora também vai ser assim. Nós precisamos prestar atenção que Deus é criativo, e que a cada tempo Ele vai fazendo coisas diferentes. A água saiu, mas você lê o texto, disse que ele desobedeceu porque ele não falou com a rocha. O Senhor está dizendo, o tempo da lei passou, agora nós estamos na graça. Sabe, a graça sempre existiu. Muitas pessoas imaginam que a graça, ela foi inaugurada a partir de Jesus. Nós conseguimos ver a graça em todo o Velho Testamento. A graça é o favor de Deus. Aquele povo que foi rebelde, mesmo estando no Egito, se você ler a história, muitos egípcios acompanharam os judeus, não porque se converteram, mas porque ficaram com medo. Muitos deles morreram no deserto, mas Deus foi gracioso com eles também. Eles viram a graça do Senhor, sabe, amado? E o Senhor disse, Moisés, você não vai entrar na terra prometida por conta disso. É claro que Moisés já não ia entrar mesmo, até por conta daquilo que Deus ia fazer, sabe? E nós sabemos que esse é um evento simbólico. A primeira vez que Deus disse a Moisés para bater na rocha, apontava para a antiga aliança, no qual o povo precisava trabalhar para ter a bênção de Deus. Precisava bater para poder receber. Precisava manter todas as leis, sacrifícios para cobrir o pecado. Sabe, se eles não cumprissem todos esses requisitos, não seriam abençoados. Mas a Bíblia diz que na segunda vez Deus disse para Moisés que falasse com a rocha. Isso representa, amado, a nova aliança a qual nós vivemos. Você não precisa mais bater, sofrer e esmurrar. Apenas fale para que Deus possa fazer. A água continuará fluindo. Você não precisa bater em ninguém, você não precisa matar ninguém, você não precisa brigar com ninguém, sabe? De onde a água da vida flui para a salvação, também haverá cura, libertação e tudo em abundância. Acompanhe no quadro, você vai entender o que eu estou dizendo. A nova aliança não é baseada em obras, mas é baseada na graça. Você não precisa bater na rocha, apenas fala com ela. Declare sua cura, declare sua liberdade, declare seus sonhos estão vindo. Marcos 11, 23, Jesus disse que se você tiver uma fé tão pequena quanto a um grão de mostarda, ainda assim você poderá mandar esta montanha se mover para o mar. Nada será impossível para você. Você já não está vivendo sob o antigo pacto, no qual precisava bater na rocha, fazer tudo acontecer em sua própria força. Estamos vivendo sobre uma nova aliança, algo muito superior. Nessa nova aliança, tudo o que você precisa fazer é falar. Talvez você tenha trabalhado duro, fazendo todo o possível para manter as coisas certas, mas é uma luta. Aquelas coisas que estão te estressando, se você começar a apenas falar com elas, simplesmente vão fluir como água, sem nenhum esforço. O milagre está na sua boca. Concorde com Deus e declare o que Ele diz sobre você. Agora eu quero que você declare ousadamente o que está no quadro. Amém? Vamos lá? Eu sou abençoado. Mais forte. Eu sou abençoado, sou próspero, sou saudável, sou livre e tenho o amor de Deus. Meus filhos são poderosos na terra. Minha família cumprirá o seu destino. Seus sonhos estão se realizando. As novas portas estão se abrindo. Os problemas estão sendo removidos. Eu estou motivado com o meu futuro. Eu vou me tornar tudo que Deus me criou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.